Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aí mais esse vídeo e quero compartilhar com você hoje, certo? A leitura lá em Hebreus. Vamos juntos comigo nessa devocional que diz assim, ó: tenham cuidado, irmãos e irmãs, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias. Que Deus está falando para mim hoje e para você é que anime uns aos outros, sim, anime as pessoas que estão aí do seu lado, do seu redor, anime com a palavra de encorajamento, né? Com a palavra de Deus, que você possa ser um portador das boas novas de Cristo Jesus, nosso Senhor, né? As boas novas esteja aí na sua vida, para você compartilhar das coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. E Deus diz hoje para mim e para você: anime-se uns aos outros todos os dias. E eu fico pensando, por que que ele diz anime todos os dias? E ele diz durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido, ó, pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo. E se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivermos, como se diz, hoje, se ouvir a sua voz, não endureceis o coração, como foi na rebelião. Rebelião. E o texto, o autor da carta a Hebreus, ele diz: e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, salvos Josué e Caleb, que tinham um espírito, né, de confiança no Deus vivo e verdadeiro, que Josué e Caleb, eles não caíram no deserto, porque foram os dois, né, que durante a missão, né, que Deus tinha dado a Moisés, dizendo: Moisés, vai espiar a terra de Canaã, que está aqui, olha, lá, deixa eu mostrar aqui para você, certo? Vamos ler aqui essa passagem que Deus falou muito ao meu coração, fica aí até o final, que Deus quer falar também ao seu, que fala aqui, né, sobre a missão, né, que é a missão dos espias e a rebelião nacional, né, deles, que Deus disse assim para ele: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Então a gente vê claramente aqui que a vontade do Senhor era dar o que? A terra Canaã. Era a promessa do Senhor, que ele disse: espia a terra, eu vou dar aos filhos de Israel. Mas o que nós vimos, que esses relatos, né, só foram realmente positivos na boca de Josué e de Caleb. Porque a palavra do Senhor nos diz, né, que eles foram, e eles falaram aqui: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel fará o mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. Você acha que essas palavras são de ânimo? Quanto a palavra, a cartas aos Hebreus, ele nos encoraja, a mim e a você, a animar uns aos outros. Aqui ele nos lembra que esses homens foram coração mau, foram coração descrente, foram pessoas que não confiaram nas promessas do Senhor, não confiou na promessa de Deus, que diz claramente: olha, vos darei a terra de Canaã, não importa se lá tem gigantes. E ele disse assim: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e o povo que vimos nela são homens de grande estatura, certo? Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também eram os olhos deles, tá vendo? Então aquela visão humana
não é aquela visão de desencorajamento. Visão realmente são os líderes sem visão. Porque quando a gente vê, né, que Deus pediu para que ele escolhesse 12 homens que fossem à terra prometida para espiar a terra, ainda que Deus sabia que existia ali os Anak. Deus sabia sim que aquela terra estava ocupada. Ou a gente pensa que Deus não sabia. Claro, Deus sabia. Deus é onisciente, Deus já sabe de tudo, de mim e de você, os momentos que nós vamos enfrentar. Mas Deus não quis tirar por ele mesmo. Por isso que estava ali os Anak, homens realmente fortes, grandões, homens que davam medo. Mas eles não confiaram nas promessas do Senhor. Que bem claro que ele disse, olha, vos darei a terra Canaã. Por isso, muitas vezes, a palavra do Senhor nos diz que não haja em mim, não haja em você um coração mau, um coração descrente, um coração incrédulo. Porque o problema de Israel foi incredulidade. Ele não confiou nas promessas do Senhor, tá certo? Então, desobediência, e até pela qual, e também vimos, né? Então, a gente vê aqui que os relatórios realmente foram maus. E Deus nos diz aqui que eles caíram no deserto. E a palavra do Senhor nos diz, olha, cujos cadáveres caíram no deserto. E Deus falou para eles, porque Deus respondeu até a oração que eles fizeram. Olha só a oração que eles fizeram, que eles ficaram aqui. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Oh, Senhor, vamos voltar para o Egito. E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Olha só, a oração dele foi respondida. Muitas vezes também a sua oração, muitas vezes é respondida até mesmo por coisas, orações que Deus não está ali. Mas Deus, ele responde sim até as orações que a gente faz mal feitas. E assim veremos, ó, não puderam entrar por causa da incredulidade, tá certo? Então o problema de Israel foi incredulidade. Ainda que eles viram os milagres de Deus, viram que os feitos de Deus, o mar, ele se abriu, o mar, o povo passou a pé enxuto. Ele viu as obras do Senhor. Ele viu o cuidado de Deus, a provisão de Deus ali no deserto. Todo dia Deus mandava um maná na porta do israelita. Quando ele estava enjoado do maná, Deus mandava carne. Então, eles viam as maravilhas do Senhor. É como hoje, nós vemos aqui o cuidado de Deus na nossa vida, as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. E muitas das vezes, nosso coração está mal e está descrente, né? Semeamos contendas na igreja, né? Inimizade, né, fazemos comparações. Então a palavra do Senhor nos diz que não haja um coração mau em mim e não haja um coração mau em você, que Deus tire hoje toda a incredulidade em nome de Jesus, certo? Então por hoje Deus tem falado ao nosso coração isso, e eu quero só terminar dizendo que ele diz, oxalá tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Em resposta, Deus disse, você deseja morrer neste deserto? Pois então morra, peregrinarão no deserto até que morra todos. E morreram toda aquela geração de 20 anos abaixo, então de 20 anos acima morreram toda aquela geração. E só ficaram mesmo os filhos dele para entrar na terra prometida, salvo Josué e Caleb, certo? E porque tinha um espírito, né, diferente, espírito de Deus, confiança na promessa do Senhor. E ele falou aqui, o segundo ele falou aqui, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Muitas vezes, né? Ao lado desse versículo ele fala aqui, em essência, ó, Deus lhe deu exatamente o que pediram. Foi mesmo, Deus deu a eles exatamente o que eles pediram. Desejava morrer no deserto. Deus satisfez-lhe o desejo. Tinham medo do que pudesse acontecer aos seus filhos. Mas o que vai acontecer com meus filhos aqui no deserto? Mas o que vai acontecer se meu filho for missionário, sair do Brasil para fazer missões? O que vai acontecer com meu pipolinho, com a minha pipolinha? O que vai fazer? Mas porque eu queria que meu filho, sabe, fosse um médico, ganhasse muito dinheiro, muita renda. Sim, e aí? Para a obra de Deus, nada? Né? Então, olha aí. Tinha medo do que pudesse acontecer aos seus filhos.
Deus lhe disse que assumiria a responsabilidade por ele, certo? Comentando este incidente, o salmista diz: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram Deus na solidão. Conceder-lhe o que pediram, mas desfinhar-lhe a alma. Lá no Salmo 106, 13, depois você vê aí com calma, ele diz assim, olha: concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhe a alma. Sim, Deus concedeu, que ele não disse: morremos aqui, pois vocês vão morrer. E eles morreram. E a este respeito diz Ami, um grande comentarista, que ele diz assim: cuidado com o que determinaste no coração, porque certamente o recebereis. Não se pode ter pior sorte na vida do que conseguir aquilo que se deseja, quando esse desejo não corresponde à perfeita vontade de Deus. Que nós sabemos que a perfeita vontade de Deus é qual? A perfeita vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A perfeita vontade de Deus é que quando a palavra do Senhor nos diz que quando a gente pede um pão, ele não vai nos dar uma pedra. Se quando a gente pede um peixe, ele não vai nos dar escorpião. Possamos, eu e você, o Senhor Espírito Santo está falando hoje comigo e com você, para a gente tirar, ele tire de mim, ele tire de você o coração mau, o coração descrente, o coração incrédulo, ele tire de você a vaidade, ele tire de você tudo aquilo que você está pedindo a Deus, mas que não é da vontade de Deus, para pedir para os seus próprios interesses. Toda oração visa o que? Glorificar a Deus, pedindo ao seu Senhor: se é isso, for da tua vontade, se isso vier para glorificar o teu nome, se isso vier para exaltar o teu nome, eis-me aqui, amém. Também se não for, Senhor, tira isso do meu pensamento, tira da minha vontade, que teu reino cresça, que o teu reino engrandeça, que o nome de Jesus seja exaltado. Como o Senhor, participantes com Cristo. Quando ele diz participantes, nós somos participantes com Cristo, é tanto no seu sofrimento, como também na sua exaltação, que Cristo, ele nos põe o quê? Na honra de honrar o Senhor. Todo aquele que honra a Deus, ele vai nos honrar também. Participante de sofrimentos, participante nas alegrias, participante com Cristo, que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Que eu e você jamais podemos querer voltar para o Egito, que significa o quê? O mundão aí, certo? Que Deus o abençoe nessa palavra de Deus, né? Que o Senhor nos acompanhe, que o Espírito Santo possa iluminar. E é hoje: se ouvires a voz do Senhor, não endureceis o vosso coração. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureceis, não endureçam o coração como foi na rebelião. Um ótimo dia aí para você, uma ótima manhã, de tarde, de noite, não sei. E até lá, se Deus quiser. Tchau. Obrigada pela sua companhia. Deus o abençoe a sua vida, tá bom?